Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Voltamos à nossa rotina, terça-feira, e saiu o IPCA 15, a prévia da inflação. Então, o tema do vídeo de hoje vai ser a gente explicar o que aconteceu nos preços aí, principalmente dos alimentos, nesse período entre os dias 15 do mês de abril e 15 do mês de maio. Bem, gente, antes de tudo, eu ia pedir para vocês curtirem aí esse canal, se inscreverem já no canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo. Toda semana, de terça a sexta-feira, assunto novo de economia para vocês. Então, gente, não quer perder nada? Já clica aí no botão aí para se inscrever e aí vocês vão estar sempre aí ligados em o que acontece no Brasil, no mundo e tudo mais, tá certo? Bem, gente, o dia de hoje aí amanheceu com a notícia do nosso IPCA 15, que é divulgado pelo IBGE, e a gente teve uma alta de 0,36% na inflação desse mês aí de maio, né, entre os dias 15 de abril e o 15 de maio. O IPCA 15 a gente pode considerar como uma prévia da inflação oficial, porque também corre 30 dias, né, mas o oficial que a gente usa inclusive para metas de inflação, é o IPCA, que sai sempre nos primeiros 10 dias, 15 dias do mês seguinte, né? Mas essa daí é uma prévia e já dá para a gente ter alguma noção do que deve acontecer com o índice oficial e já ver alguns desdobramentos importantes aí do que está acontecendo. Você tem aqui, ó, 0,36% de alta no índice, é uma boa desaceleração, que você estava com uma alta maior no mês anterior, então o índice desacelerou nesse momento, e também desacelerou nos 12 meses, no acumulado em 12 meses, ele sai de 5,49 para agora 5,4%, né? Então a gente está com uma situação um pouco melhor na inflação, e muito disso se dá pela queda na desaceleração, na verdade, não foi uma queda, mas foi uma desaceleração na alta do preço dos alimentos. Pela primeira vez aí, em algum tempo, a gente vê o preço dos alimentos dando uma trégua bem importante, né? Vamos ver aqui, já começar a ver alguns dados importantes aqui para vocês, falando aí sobre o que aconteceu com o preço dos alimentos. A gente vê aqui, no geral, o preço dos alimentos subiu o preço de tudo, né, no geral, a inflação subiu 0,36% e os alimentos subiram 0,39%. A gente viu que estava subindo quase 1% por mês o preço dos alimentos nesses últimos meses. Então é uma boa desaceleração. E você tem alguns itens que puxaram bem para baixo, né? O arroz caiu bastante, 4,31%. O tomate caiu em 7,28%. A cenoura caiu em 10,68%, as frutas caíram em 1,64% e o ovo, que vinha sendo um dos grandes problemas da economia, também caiu em 2,23% nesse período. Algumas altas ainda persistem, o feijão teve uma alta de 3%, mas ainda está com valor mais baixo se comparando ao ano passado. A gente tem que a batata subiu bastante, 21,75%, então vamos dizer assim, é o vilão do mês a batata na inflação de alimentos. A cebola subiu 6,14%, as hortaliças quase que estáveis, né, 0,36%. As carnes tiveram uma leve queda, 0,46%. E o café continua sendo ainda o grande vilão do preço dos alimentos, com mais uma alta mensal de 4,82%. Então a gente vê que pelo menos um pouco dos hortifrutis e os ovos também deram uma amenizada. Acabou a quaresma, a procura por ovos está menor, ainda não temos os efeitos da gripe aviária, né? Que a gente não sabe ainda se pode fazer com que você tenha uma queda no preço dos alimentos, justamente porque parece que estão achando o mercado consumidor para a carne de frango aí, que não vai para os países que têm restrições sanitárias agora aqui com o Brasil, né? Mas é muito mais a questão do fim da quaresma. Então melhorou a quaresma, também o clima ficou um pouco mais ameno, as galinhas não estão com tanta dificuldade para colocar ovos nesse momento, isso aí fez com que o preço do ovo caísse.
Outro ponto, a gente também está com uma situação climática um pouco mais amena. Mesmo não chovendo tanto, o clima está mais agradável. A gente não está com calor tão elevado aí nesse começo, nesses últimos 30 dias. A gente está, por exemplo, com temperaturas que no máximo, aqui, por exemplo, em São Paulo, chegam a 28, 27 graus. Isso aí já ajuda bastante, inclusive, na hora de produção dos hortifrutis, nos grandes cinturões verdes das cidades. Então você vê, ó, hortaliças quase que não teve problemas, frutas tiveram quedas, o tomate com uma queda, a cenoura com uma queda também. Você vê a batata subiu, mas também é uma questão de, pode ser sazonalidade também, mas você vê que os hortifrutis, a feira livre, então esses alimentos que a gente consome in natura, que eram que estavam mais pressionando a inflação, ela acabou amenizando um pouco a inflação desse mês aí, pelo menos nessa prévia desse mês de maio. Outros destaques que a gente precisa colocar para vocês é em relação a alguns preços de combustíveis, preços de energia elétrica e produtos farmacêuticos, que aí a gente está falando dos remédios. Ó. Você vê que a energia elétrica subiu 1,68%, o gás de botijão 0,45%, a gasolina teve uma alta de 0,14%, ou seja, quase estável. O etanol também teve uma pequena alta de 0,54, mas o diesel, depois do anúncio da Petrobras de reajuste negativo do diesel, ele teve aí uma bela queda, 1,53%. Passagem aérea também caiu bastante, 11,18%, lembrando que nos últimos 15 dias você já não tinha Lady Gaga e muito da passagem aérea que estava subindo era a passagem aérea para o Rio, que é a mais procurada do Brasil. E então você teve uma queda no preço das passagens aéreas, isso ajudou a amenizar um pouco esse preço das passagens aéreas nesse momento. E você teve reajuste de medicamentos nesses primeiros dias de maio. Então você tem uma alta de 1,93% nesses produtos farmacêuticos. Quando a gente fala produtos farmacêuticos, na sua grande maioria, os medicamentos. Então você vê que também não teve grandes fontes inflacionárias para fora da inflação de alimentos. Você tem que subir um pouco a gasolina, mas o diesel caiu bastante. E quando o diesel cai, ele é um produto muito importante quando tem queda, porque ele é quase que um insumo, um custo de todos os bens da nossa economia, que nem energia elétrica. A energia elétrica subiu um pouco mais de 1,5%, mas você vê essa queda no diesel ajuda bastante, porque tudo a gente entrega de caminhão aqui no Brasil. A gente basicamente só usa malha malha rodoviária. Então, cair o preço do diesel também ameniza muito a inflação. O preço do diesel controlado é um dos melhores fatores para você realizar um controle do custo dos bens e também ameniza a inflação como um todo. Então, a gente vê aí, por exemplo, que a Selic não gera efeito ainda, porque quando a gente pensa, né, o que está amenizando aí é os combustíveis, principalmente o diesel, que é regulado pela Petrobras. A passagem aérea caiu bastante, mas não tem um efeito tão grande na inflação geral. E você tem os alimentos que pouco subiram só 0,39%. Então a gente vê que a inflação está muito menor agora por questões climáticas que estão mais controladas, porque pôde-se baixar o preço do diesel, isso afeta a economia em cadeia, porque tudo que a gente consome ou é transportado de diesel, usa diesel na sua produção diretamente. Então isso aí ajuda bastante a controlar a inflação. E também tem os grupos que eu acabo sempre montando, né, a partir da minha tese, que mostra aí para vocês aí como que foi o aumento nos principais lugares que vocês fazem compras, né? No açougue, na feira, no mercado, que é o supermercado, os boletos que você paga por mês, ou seja, as contas de água, de luz, de energia elétrica, os combustíveis, a escola dos filhos, a creche e tudo mais, e o que você gasta com lazer. Você vê que só o mercado e o açougue ficaram acima da inflação, mas o açougue quase que igualzinho à inflação. 0,39%. O mercado subiu bastante, 0,53%. A gente teve algumas altas, por exemplo, em preços de produtos de limpeza, então isso aí acabou aumentando um pouco o custo de se fazer mercado nesse mês aí de maio. A feira caiu bastante, aí a gente estava vendo que é um dos grandes problemas da nossa economia, o hortifruti. Então o que você compra na feira livre, ou seja, fruta, legumes,
hortaliças e tudo mais, teve uma queda de 0,28%. A feira ficou mais barata esse mês. Os boletos ficou quase na mesma, não teve muita, tirando a energia elétrica que subiu um pouco mais do que o normal, você teve uma alta de 0,16 os boletos. E o lazer, que é onde a Selic ataca só, né, nesse grupo aí que a gente está observando, teve uma alta de 0,24, ou seja, a gente não tem a desculpa que tem problema de inflação de serviços, né, que é o que o Banco Central tanto fala, né, que você está com uma inflação de serviços ainda muito resiliente e que por isso tem que subir a taxa Selic, né? Não é isso que está acontecendo. Você vê os dados agora mostrando aí que o setor de lazer aí, ou seja, você ir no cabeleireiro, no barzinho, você ir na manicure, você frequentar um cinema, não está causando tanta inflação assim. Então você está com uma inflação, inclusive, a média dos preços de lazer estão abaixo da inflação oficial. Então a gente vê aí que mais uma desculpinha daquelas lá que saiu tanto na fala do Galípolo quanto na ata do Copom, indo por água abaixo. Então, gente, se a gente for fazer um grande resumo do que foi a inflação nesse mês de maio, ou seja, nesses primeiros 15 dias do mês de maio, a gente vê uma inflação mais controlada, porque o clima está mais ameno, isso aí melhora a produção de alimentos, faz com que você tenha então uma menor inflação de alimentos. Fatores sazonais como o fim da quaresma também ajudaram na inflação de alimentos. O café não tem muito jeito, a gente vai ter que esperar ou a produção mundial aumentar ou a China parar de gostar de café, o que eu acho que agora é impossível, que depois você começa a gostar de café, você não para mais. Todo mundo que gosta de café como eu sabe bem o que é isso. E a gente não teve muitas outras pressões inflacionárias. Os combustíveis não deram tanta pressão inflacionária, energia elétrica teve um pouco de pressão inflacionária, mas o diesel caiu bastante, o que ajudou também a amenizar a inflação em cadeia aqui no Brasil. Tá certo, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje aí, a gente fazendo um levantamento aí para explicar para vocês como que evoluiu a inflação, pelo menos essa prévia da inflação nesse começo de maio. E amanhã a gente está de volta. Se você curtiu esse vídeo, dá o seu like aí, dá o seu curtir. Se você esperou até agora para ver se gostava do canal, para se inscrever, gostou, se inscreve. Achou que está faltando alguma coisa aí da minha fala, quer saber de mais coisa, comenta aí também. E a gente se vê amanhã com algum tema. Essa semana tem bastante coisa, tem desemprego, tem PIB, então não vai faltar assunto econômico essa semana. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima.